Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Quero convidá-los a se colocarem de pé, por favor. Melhora para mim o retorno, por favor, João. Vê se é possível. Vou me distanciar. Ah, ótimo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, abra sua Bíblia no livro de Tiago. Pode abaixar um pouquinho só, João. Tá ótimo assim, tá bom assim. Acho que o João nem abaixou, falei que já estava bom, né? Eu vou afastar aqui, fica melhor. Tiago, capítulo de número 1. Nós estamos desde a segunda-feira passada, de forma sistemática, analisando essa carta, que é uma epístola universal do apóstolo Tiago, de uma prática maravilhosa. Tiago capítulo 1, versículo de número 5 a seguir, nós paramos no versículo 4, né? Versículo 5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca e a sua flor cai, e a sua formosa aparência, ou a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Pai do céu, obrigado, graças damos ao Senhor pela leitura da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que revele-nos os Teus oráculos. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que mostre-nos, ó Pai, o que estão nesses versículos, para que possamos nos tornar mais sábios, praticantes, ouvintes, obedientes, Senhor Deus, que pratica aquilo que aprende da Tua palavra. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Amados, nós agradecemos ao eterno Deus, porque desta sessão daqui por diante, nós vamos encontrar Tiago trazendo sobre uma pauta, sobre como viver com sabedoria. E se tem uma coisa que nós, servos de Deus, precisamos, é exatamente carregarmos esse questionamento: como que eu posso viver com sabedoria a minha vida? Para ajudar os crentes dispersos, nós falamos da vez passada que os crentes dispersos venceriam as provações, estavam expostos a elas, mas buscando a presença de Deus, eles venceriam. E toda provação, ela nos leva à maturidade cristã. Eu vou pedir para voltar lá no versículo 5. Toda provação leva à maturidade cristã. Nós terminamos aqui no versículo 4 e hoje a gente entra no versículo 5 para a gente falar sobre isso aqui. Só relembrando, porque no versículo 4 nós encerramos falando sobre o caráter pedagógico das provações, tá? Todas as provas são compatíveis com a fé cristã, irmãos. Deus, ele não vai permitir nenhuma prova além da que você suporta. Portanto, se você está passando por um processo de Deus, o processo que você está enfrentando, Deus, ele sabe e Deus conhece que você o suporta. Eu estou dizendo processo dado por Deus.
Agora, Deus também não permite que nenhuma tentação do inimigo seja além daquela que você suporta. Ou seja, todas as provas são compatíveis com a sua fé. Todas as provas que nós passamos são compatíveis com a nossa fé. Logo, eu posso vencê-las. Isso aqui é uma verdade absoluta. Tem muita gente que fica questionando: mas eu não consegui vencer essa provação porque faltou um pouco da ajuda de Deus. Grava essa frase que eu já estou lançando aqui no início. Todas as provações do cristão são compatíveis com sua fé. Ou seja, ele tem condições de vencê-las. Essas provações, eu não posso esquecer, são passageiras e pedagógicas. Sobretudo, irmãos, não esqueça disso, que elas são pedagógicas. As provações, as tentações, elas são instrutivas, nos ensinam muita coisa. E quando chega agora, o que Tiago quer mostrar para os irmãos que estão dispersos? Ele quer mostrar para esses irmãos que é possível viver no mundo com sabedoria. E o que mais nós precisamos é aplicar isso, irmãos, no nosso dia a dia. Porque às vezes nós vivemos de maneira tão tola que nós pegamos situações tão pequenas e transformamos em problemáticas enormes. Às vezes nós pegamos situações tão pequenas e por falta de sabedoria, e isso acontece com todos nós, nós infelizmente vai ter alguns momentos da nossa vida que nós vamos agir imprudentemente. Vamos agir sem sabedoria e nós vamos criar alguns problemas maiores. Então existem aqui do Tiago, capítulo de número 1, versículos 5 ao 6, existem pelo menos 3 passos para que eu possa alcançar essa sabedoria para enfrentar o meu dia a dia, para enfrentar os meus idos, me refiro a dias, para enfrentar os meus meses, para enfrentar o meu futuro. Lógico, a começar pelo presente. E bem verdade que alguns estão enfrentando até hoje o seu passado, porque tem gente que ele está vivendo o presente, mas ele está brigando com o passado dele até hoje. Tem pessoas que estão presas ao passado. Como se não bastasse aquelas pessoas que estão vivendo no presente e estão presas no seu passado, tem aquelas que estão no seu presente se agarrando no seu futuro. E são 2 extremos: aqueles que vivem naquilo que já passou e aqueles que querem viver aquilo que ainda nem alcançou. Então ele vai demonstrar sobre a sabedoria. Qual é o primeiro passo para a gente alcançar isso? O primeiro passo é pedir. Qual é o segundo passo? Pedir para quem? Segundo passo, pedir para Deus. Qual é o terceiro passo? Pedir como? Pedir com fé. Então ele dá 3 passos aqui no versículo 5 e no versículo de número 6. Como que é possível alcançar a sabedoria? Primeiro, eu preciso pedir. Pedir para quem? Pedir para Deus. Pedir como? Pedir com fé. Então ele dá 3 passos simples, fácil, de uma compreensão muito cristalina e simples, não tem nada de complicado nisso aqui. Então hoje a gente fala sobre esse tema, como lidar de forma sábia com as nossas provações. Porque tem cristão, irmão, tem servo de Deus que está colhendo hoje frutos amargos só porque não teve sabedoria para lidar com as suas provações. E qual é o alvo de Deus em nossas provações? Eu vou repetir isso aqui para que os irmãos não esqueçam, para ser algo bem didático. Qual é o alvo de Deus permitindo provações na nossa vida? O alvo é a maturidade. Nunca se esqueçam disso. Pastor, quer dizer que esse problema que eu estou enfrentando lá no meu trabalho é Deus querendo me dar maturidade? Sim, é Deus querendo te dar maturidade. Pastor, quer dizer, irmãos, eu li algo interessante eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu acredito que os irmãos já ouviram falar nos mastros dos navios. Mastro de navio militar e mastro de navio mercante. Eu estava vendo na leitura como que são fabricados os mastros de navio mercante ou navio militar. Esses mastros,
eles geralmente estão hasteando a bandeira do navio ou a vela do navio para ajudar a embarcação. É onde geralmente existe um ponto de visibilidade maior. E como que eles conseguem construir uma madeira tão resistente? Os construtores, eles sobem até as mais altas colinas, e eles escolhem as árvores que estão em condições melhores. Olha o que eles fazem: escolhendo estas árvores, eles vão ao redor dessas árvores e podam as outras. Eles cortam as outras e deixa em uma certa distância de metragem que esta árvore fique sozinha. Por que é que eles fazem isso? Porque nos altos das colinas é onde o vento passa com maior força. E se uma árvore em boa condição estiver cercada por outras árvores, ventos fortes não vai atingir. Aí o que eles fazem? Cortam as árvores que estão ao redor, para que esta árvore que tem condições para ser um mastro, para que esta árvore receba as fortes rajadas de vento. Quando eu li isso, eu comecei a imaginar o mundo espiritual, comecei a entender, irmão. Por que que Deus de vez em quando corta algumas árvores ao nosso redor? E por que que de vez em quando Deus nos isola? E por que que de vez em quando Deus manda umas rajadas de vento mais forte? Para quê, pastor? Tem propósito de Deus para te fortalecer, para te usar em alguma coisa. Mas tem. E aí, isolando esta árvore, eliminando as que estão ao redor, elas sofrem as intempéries do tempo, rajadas fortes de vento. Isso vai fazendo com que o tronco da árvore se fortaleça. E quando eles percebem que com o passar do tempo, pelo número de rajadas de vento que esta árvore recebeu, e ela não tombou, eles transformam ela em um mastro principal de navio mercante ou navio de guerra. E aí eu peguei isso aqui, eu falei, meu Deus, é por isso que de vez em quando você quer buscar auxílio de um lado, você não acha, auxílio do outro você não acha, e o vento está soprando, você balança, mas fique tranquilo, você não vai cair. Foi Deus que tirou os auxílios da esquerda, da direita, da frente e de trás, só para você ter resistência. Foi Deus que permitiu as rajadas de vento soprarem forte. Para quê? Porque Deus quer usar você como uma haste em alguma embarcação, para que tenha um propósito. E quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, nós temos que prestar bastante atenção nas aplicabilidades. Olha, irmão, e quando você começa a olhar para isso, você começa a encontrar uma maneira confortável, até na provação. Ou seja, Deus tem propósito nisso. Então, o alvo de todas as provações visa a nossa maturidade. Deus, Ele nos prova, e enquanto Deus está nos provando, eu preciso pedir a Deus que Deus me dê sabedoria. Eu preciso, para alcançar esse alvo de maturidade, Deus ele vai fazer pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, Deus vai realizar uma obra em nós, uma obra por nós. E qual é esta obra que Deus realiza por nós? A salvação. A salvação Deus realiza por nós. Em segundo lugar, tem uma obra que Deus precisa realizar em nós, e esta é a santificação. Deus realiza a salvação por mim. Agora tem algo que Deus tem que realizar em mim. E o que é isto? A santificação. E é nesse processo da santificação que Deus precisa tirar muita coisa. Deus precisa me afastar de muita coisa. E nesse processo, quando eu digo Deus me afastar de muita coisa, nesse processo é necessário um despertamento pessoal, porque isso aqui acaba sendo algo subjetivo, sujeito à minha pessoa. Eu tenho que fazer alguma coisa nesse processo de santificação.
Em terceiro lugar, para que eu alcance esse alvo de maturidade, onde Deus vai fazer três coisas. Primeiro, realiza por nós a salvação, realiza em nós a santificação. E em terceiro lugar, há uma obra que Deus realiza através de nós, o serviço. Por mim, Ele realizou a salvação. Em mim, realizou a santificação. Agora, por meio de mim, eu vou realizar um serviço para Deus. Então, queridos, durante a nossa vida, eu preciso saber se eu estou conseguindo lidar com os problemas existentes. Tem crentes que estão desanimados porque não estão tendo habilidades para lidarem com os seus problemas emocionais, psicológicos, familiares, no trabalho. Às vezes no trabalho você está vivendo uma situação que virou um pandemônio. O que está te faltando lá? Deus tem que entrar com uma providência, Deus tem que descer do céu, tem que descer um anjo, Deus tem que mandar um soldado para matar 285 mil demônios. E às vezes Deus não precisa fazer nada disso. Às vezes você só precisa de um pouquinho de sabedoria. Às vezes a única coisa que você precisa é só um pouco de sabedoria. Por quê? Porque Deus, Ele sempre vai permitir situações que irão nos aperfeiçoar. Olha só, cuidado, irmão, por não reclamar com o tempo da prova. Por quê, pastor? Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão, antes de dar a ele o filho da promessa. Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão, antes de dar a ele o filho da promessa. Vamos mais? Deus trabalhou 13 anos na vida de José, antes de colocar ele no trono. Deus deu sonho para José, mas foram 13 anos Deus trabalhando em José, fazendo José passar por prisão, fazendo José passar por humilhações, para que Deus o colocasse no trono do Egito. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés, antes de usá-lo como líder do povo. Imagina um homem que passa por um processo de preparação de 80 anos, aí Deus olha para ele e fala assim: agora que tu tem 80, agora tu está pronto para mim te usar. E ainda depois desses 80, Deus tem que fazer algumas coisas nele, no deserto, para que ele não perecesse. Então todo o tempo, ele sempre vai revelar um propósito de Deus abençoador. Então não questione o tempo da provação, peça a Deus sabedoria para atravessá-lo. Jesus trabalhou 3 anos na vida dos seus apóstolos, antes de enviá-los para o mundo. Então eu preciso entender os princípios para lidar com a provação. Então vamos lá, alguns princípios. Eu preciso aprender a lidar com as provações, e para isso eu tenho que pedir sabedoria. Versículo 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça. Mas a gente não pede, sabe qual? E por que é que a gente não pede? Qual é o meio de pedir ou falar com Deus? Qual é o meio? Esse é o problema. Aí está o problema, pastor. Eu não gosto de orar. E por acaso, tem alguém aqui que ama orar, irmão? Tem alguém que fala assim: eu tenho paixão por ficar de joelho dobrado. Se eu pudesse, eu ficava 24 horas. Irmão, eu vou ser sincero, talvez vocês não. Eu não oro porque gosto. Eu oro porque preciso. Eu não oro porque sou forte, muito pelo contrário. Eu oro porque sou fraco, irmão. Eu não oro porque tenho paixão, não. Eu conheço. A minha estrutura é falha. A minha estrutura é falha demais. Tem hora, irmão, em alguma situação que... mas aí quando a gente vai para a oração, fala: Deus me ajuda. Deus, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Senão a gente sai latindo, sai brigando, sai falando. Acalma, Deus. Fica nervoso. A oração, ela é um meio pelo qual eu falo com Deus. Então, o Tiago traz algo magnífico. Ele fala: se alguém tem falta, peça para Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte
do saber. Quando nós estamos sendo provados, eu preciso de ter discernimento, sabedoria. E como é que eu vou alcançar isso, pastor Daniel? Peça a sabedoria para fazer o uso correto do conhecimento que você tem. Ore, fale com Deus, peça ao Senhor. Irmão, a sabedoria, ou a verdadeira sabedoria, me dá habilidades para olhar para a vida com os olhos de Deus. Tem coisa que não é isso tudo que você está imaginando não, irmão. Tem coisa que não é isso tudo. Às vezes nós maximizamos os nossos problemas. Às vezes você está mexendo no computador, aí a tela está pequena, né? Aí você vai num quadradinho ali, aperta ele, aí maximiza, aí a tela fica maior. Às vezes nós maximizamos os nossos problemas como uma tela enorme. Mas eu aprendi, pastor Valdenir, o senhor que é da área aí, tem um botãozinho lá que você minimiza. Você aperta a tela, fica pequena. Tem problemas que, se eu falar, Deus, me dá sabedoria para resolver isso aqui. Só que a gente, irmão, quer ir tudo com o nosso conhecimento só. A gente quer ir só com aquilo que está na nossa cabeça. E aí Tiago vai dizer, peça para Deus. Você tem falta de sabedoria? Peça para Deus. Outra coisa que ele vai demonstrar para mim é que Deus é a fonte da sabedoria, eu disse, e Deus é o doador dessa sabedoria. Nesta fonte, Deus ele tem prazer de dar. Se tem uma coisa que Deus tem em si, é o prazer de dar alguma coisa para o ser humano. Tem um texto em Salmo 68, 18, dá para colocar aí, por favor? Salmo 68, 18, que é um texto que é repetido em Efésios 4, 8. Mas olha só, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes. Algumas traduções dizem assim, ó, recebeste dons e deste aos homens e até para os rebeldes. Coloca Efésios 4:8, por favor. Olha o que diz esse texto quando é citado por Paulo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Escute aqui, Deus tem prazer de dar aos seus filhos sabedoria. Deus tem prazer de dar aos seus filhos dons. Deus tem prazer. Agora escute, tem coisas que os nossos filhos só recebem de nós quando eles pedem. Então, está pedindo a Deus? Se você começar a pedir a Deus, Deus vai te dar sabedoria, porque Ele é a fonte do saber, Ele é o doador do saber. E terceiro, irmão, a generosidade de Deus é ilimitada. A generosidade de Deus não é como conta-gota. Embora pastor Braz, pastor Valdenir, alguns crentes, irmão Joel, precisam receber com gotinha pingada. Mas Deus ele é ilimitado em sua generosidade. Quando o texto bíblico diz que Deus dá liberalmente, esta palavra liberalmente aqui, ela é exatamente o significado de generosidade. Deus dá sabedoria àqueles que pedem de forma generosa, com liberalidade, ou liberalmente. Tem uma coisa, Deus não vai lançar em rosto. Eu costumo dizer uma coisa, eu não posso fazer o bem para alguém pensando lá na frente em cobrá-lo por aquilo que eu fiz. Já viu aquele indivíduo que chega para você e fala assim, fulano, você pode avalizar uma conta para mim? E você fala, não posso não. Aí ele fala assim, mas tem 3 anos que eu avalizei uma conta sua. Ele já avalizou uma conta para você, contando que lá na frente ele ia precisar, irmão. Tem gente que já faz isso, então já corta logo. Porque tudo que eu faço, eu não posso, porque bondade não se pratica no intuito de fazer cobrança. Bondade se faz sem querer nada em troca, inclusive é o que Deus fez por nós. Então Deus ele age liberalmente, dentro desse conceito aqui, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. O nosso Deus, ele é generoso, não tem limites nos céus.
Deus dá liberalmente. Deus não, a generosidade de Deus não conhece limites na terra. Ele dá a todos. Ele dá a todos, alto, baixo, branco, azul, amarelo. Deus dá a todos os que pedirem. E o texto diz que se eu fizer isso, será me dado. Então para pensar, irmãos, aqui eu gostaria só de frisar bem isso aqui. Tem problemas na sua vida que o que está faltando é só um pouco de sabedoria para você lidar com isso aí. Às vezes fechar mais a boca, às vezes falar num momento que foi muito necessário, porque quando a gente pede a Deus sabedoria para viver a vida, tem momentos que a gente tem que falar na hora certa, mas tem um momento que a gente tem que calar. Então Tiago vai trazer muito sobre isso aqui nesse versículo 5, e aí quando ele passa para o versículo de número 6, ele vai demonstrar que quando eu peço para Deus, eu não posso de forma alguma pedir como se estivesse pedindo, duvidando. Aí ele diz: peça porém com fé. E aí a gente aprendeu o beabá, irmão. Vamos lá, o beabá. Nós vamos aprender em Hebreus que a fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Escute aqui, esperam. Você ainda não recebeu. Das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. O que é fé? É esperar aquilo que eu ainda não vejo, mas eu tenho segurança que Deus vai fazer. Ok? Isso aqui é fé. Aí o indivíduo está desempregado, mas é aquele crente que corre atrás, é aquele que ora e que age, entrega currículo, e não é aquele que pergunta, porque quantas pessoas já falou para mim assim: pastor, eu estou precisando de um emprego. Aí corri lá, irmão, consegui um emprego. Aí ele falou assim: não, mas eu não gosto muito dessa área. Aí corri em outra área: não, eu também não gosto muito dessa outra área. Aí fui em outra, ele: não, pastor, eu também não gosto. Eu estou falando daqueles crentes que agem, irmão. Não, estou precisando de um trabalho independente, eu preciso trabalhar. Quando a Bíblia, ela diz que alguém nesse sentido, aqui, versículo 6, ele começa a orar: Deus, eu creio que o Senhor me abrirá uma porta. Ele não vai se desesperar nos próximos dias, irmão. Ele não vai se desesperar nos próximos meses, porque ele está fazendo tudo certo. Ele está orando, entregando currículo e está confiando em Deus. Irmãos, servo de Deus jamais vai passar fome, a menos que talvez Deus tenha um propósito muito grande para submeter tal servo assim, porque há uma promessa bíblica. Inclusive Davi fala sobre isso: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então saiba que Deus, Ele é um Deus que cuida, e nós precisamos ter a certeza e a confiança disso. Só que às vezes quando nós pedimos duvidando, e quando a gente pede duvidando, Tiago vai fazer aqui algumas comparações. Quando pedimos duvidando, olha só, peça com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar. Quem aqui já andou de barco em alto mar, irmãos? Quem já andou de barco em alto mar? Já andou, irmão? A senhora, quando andou, era no período da manhã ou da tarde? O período era da manhã ou tarde? Praticamente o dia todo. À tarde parece que a maré dá uma... Eu me lembro que uma vez nós estávamos em Angra dos Reis, e nós entramos numa escuna com 60 pessoas, saímos de manhã, mas no retorno, irmãos, começou a dar uma ventania. A escuna subia, isso era por volta de umas 4 horas, 4:30 da tarde para 5 horas. A escuna subia, irmãos, quase que uns 2 metros de altura, assim, com aquela onda que vinha. Daqui a pouco a onda passava, e aquela onda quebrava, e a escuna descia, e eu clamava: o sangue de Jesus tem poder. Sangue, eu, minha esposa, as crianças, e tudo ficamos juntinhos, e eu fiquei com medo, porque a onda do mar, ela é oscilante. E aí o que Tiago diz? Aquele que está pedindo a Deus sabedoria, duvidando, é oscilante. É aquela história que eu já contei aqui umas 4 vezes.
O pastor pregou sobre fé. A fé, se você olhar para uma montanha, e se você falar montanha, sai daqui e vai para acolá, a fé irá. Jesus ensinou. Aí a irmã chegou em casa cheia de fé, abriu a janela, olhou para o monte que estava bem de frente para a janela da casa dela. Monte, amanhã você não vai estar aí. Aí ela fechou a janela. Quando foi de manhã, ela com toda a fé abriu a janela, e quando ela olhou, para a surpresa dela, irmãos, o monte estava lá. Aí ela falou assim: eu sabia que você não ia sair daí mesmo. Eu sabia. É o crente sem fé. Ele ora, eu sei que Deus não vai fazer mesmo, mas eu vou pedir. Porque quem ora confia. Então ele vai dizer: olha, quem ora duvidando é como onda do mar. É uma pessoa oscilante, ela é incrédula. Ela ora está animada lá em cima, ora está desanimada. Ora é otimista, ora é pessimista. Ora está no alto, ora está no vale. Chega no culto, irmão, igual o Jiraya, com a espada nas costas, naquela motoca enorme. Daqui a pouco ela está igual pobre, miserável. Não vai dar nada certo. É o crente oscilante. Ele vai comparar com outra coisa. Quando ele vai dizendo aqui, ele diz: olha, não duvidando, porque é semelhante à onda do mar, que é levada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Crente assim, irmão, que ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal. O humor dele é só o sangue de Jesus para ter poder. O humor dele está aqui, está lá embaixo, está aqui, está lá embaixo, está aqui, está... Não vai receber. Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz: quem tem esse comportamento, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quem pede duvidando, não receberá alguma coisa. Aí ele diz aqui, porque o homem de coração dobre, e o homem de coração dobre, aqui, essa expressão dobre, ela é muito interessante, porque essa expressão dobre significa duas almas. É como alguém que tivesse dentro dele duas almas. Imagina você vivendo, e dentro de você, você ter que compartilhar com duas almas dentro de você. A gente já se confunde muito com uma alma só, ou como se dentro essas duas almas, uma puxasse para um lado e outra puxasse para o outro. A palavra grega dobre aqui significa duas almas, ou almas divididas. Tentar andar em dois caminhos. Aquele que pede duvidando é como aquele que quer andar em dois caminhos. Ora quer servir a um senhor, ora quer servir a outro. Esse negócio, irmão, não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo de forma alguma. Ele também vai comparar como o homem que tem duas mentes em um só corpo. Porque a palavra duvidando aqui, ela vem de uma expressão que significa duas mentes. A palavra, quem ora duvidando, é como se ele tivesse duas mentes, e aí ele fica cocheando entre dois pensamentos. Inclusive, a nação de Israel fez muito isso, vivia cocheando entre dois pensamentos. Irmão, para de dar vazão para pensamentos negativos. Se você está orando, está falando com Deus, acredite nisso que você está pedindo. Se você está dizendo: Deus, eu estou precisando esta semana de uma bênção do Senhor aqui, Deus, Ele faz, irmãos. Deus, só que na maioria das vezes as pessoas estão tão levadas pelos problemas, pela ansiedade, que isso acaba sufocando a fé que ela tem em Deus. Então Tiago quer preparar os cristãos que estão espalhados, os diversos que estão espalhados. Não sejam crentes duvidosos, não seja como onda do mar, não tenham duas mentes, não tenham duas almas, não queiram trilhar dois caminhos, não tentem servir a dois senhores, porque vai ter um resultado negativíssimo disso aqui. Qual é o resultado para quem duvida? Primeiro, fracasso na oração, fracasso na sua oração. Qual é o segundo prejuízo? O segundo prejuízo, a inconstância espiritual. Virada de ano, aleluia. Esse ano de 2024, ninguém vai me parar. Esse ano de 2024, toda escola dominical. Esse ano de 2024, todo culto de ensino. Esse ano, jejum, segunda, quarta e sexta. Esse ano de 2024, vou ler a Bíblia todo ano é a mesma balela, e você não cumpre um terço. Todo ano é a mesma ladainha, e você não faz nada. Faz nada. Quando chegou dia 15 de janeiro, eu vagava pela senda de... Está vagando até hoje.
crentes que duvidam, não creem na suficiência do agir de Deus, do poder de Deus. Então, eu não consigo lidar com provações, com dúvidas. Não dá para lidar com provações ou com tentações, duvidando das portas que Deus pode abrir. Eu não consigo, irmãos. Não dá para lidar com as provações da vida, se eu não acreditar que o meu Deus tem o poder de abrir uma porta onde não tem porta, que o meu Deus tem o poder de fazer do nada, trazendo à existência aquilo que não existe, só para agir. Eu preciso confiar. Então, desse versículo 5 a seguir, ele está demonstrando coisas importantes para que eu tenha sabedoria durante a vida. E aí, em quarto lugar, quando nós somos provados, outra coisa que ele nos dá de instrução, quando nós somos provados, eu preciso me alegrar com riquezas espirituais, me alegrar. Aí ele chega no versículo 9: glorie-se o irmão abatido. Em algumas traduções, eu não sei se na sua diz, na minha diz abatido, mas algumas traduções diz glorie-se o irmão pobre. Glorie-se o irmão pobre na sua pobreza, ou glorie-se o irmão pobre no seu abatimento, tá? Aqui diz assim: glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E logo no versículo seguinte diz: o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Você se lembra? Eu disse na segunda-feira de ensino passada que havia um problema entre os ricos da época que humilhavam os mais pobres. Havia um problema, inclusive esse problema já havia se infiltrado dentro do sacerdócio. Eu citei aqui até o sacerdócio Ananos. Em alguns livros vai trazer o nome de Ananias. Mas Tiago, ele quer trazer um ensino sobre aqueles irmãos que viviam pela escassez ou por falta de recursos. E quando ele chega no versículo 9, ele diz: mas glorie-se o irmão abatido, ou glorie-se o irmão pobre na sua exaltação. A gente percebe que ele traz aqui um contexto de que, irmãos, nem sempre nós temos tudo o que queremos, e às vezes nós passamos por privações de coisas que queríamos, mas que não são necessárias. Dá para viver sem elas, porque o essencial Deus ele sempre garante. Mas quando ele traz esse contexto que glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, parece que a gente percebe que Paulo está demonstrando algo que está aquém desta vida. Porque por diversas vezes Paulo escreveu: olha, eu estou trilhando uma carreira, mas eu estou com os olhos fitados no alvo. Eu estou fitando o alvo. Aí Paulo vai falar de algumas tribulações. Ele diz: olha, mas nem essas tribulações, essas dificuldades, não, essas coisas não são capazes, porque Paulo tinha um alvo. E todos aqueles que vivem sob momentos de dificuldades, se alegre de uma coisa: haverá de Deus para as nossas vidas no mundo vindouro riquezas que a mente humana não consegue imaginar, que o coração do homem não consegue desfrutar. Haverá, como diz aquele hino, haverá paz no vale, haverá para todos os que servem ao Senhor Jesus um momento de desfrutar de um descanso e de uma riqueza eterna que não terá fim. Ao passo que quando ele chega no versículo 10, ele fala: olha, aos ricos eu gostaria de dar um recado, porque a riqueza, irmãos, ela é passageira. O apóstolo Tiago, ele não está proibindo as pessoas de conquistarem riquezas, mas quando ele fala: o rico se glorie no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, nós podemos aqui ter uma pergunta: ele está falando do rico crente ou do rico não crente? Porque se ele está falando do rico crente, o rico glorie-se em seu abatimento, nós vamos ter uma percepção de que as pessoas precisam entender que riqueza não é tudo. Riqueza financeira não vai te trazer cura. Riqueza financeira, aliás, quem fala isso é Salomão, de que quando alguém
amontoa para si muitas fazendas, também crescerá para ele muitas perturbações na alma. É o que diz a Bíblia Sagrada. O rico em seu abatimento, porque passará como a flor da erva. Todos nós, se um dia você alcançar riqueza, eu estou falando de riqueza terrena aqui, tá, irmãos? Se você alcançar riqueza terrena, você precisa entender que riqueza terrena, e aqui, o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai. Aqueles que estão com o seu coração apegados a riquezas precisam entender: riquezas são coisas que passam, riquezas são coisas que não satisfazem a alma, riquezas são coisas que podem trazer alegria. Pode trazer alegria? Ela pode trazer alegria, mas mesmo com uma riqueza, você pode viver momentos de desgraça. Por exemplo, geralmente, quem vai e pula lá nos lugares conhecidos de pessoas que saltam para a morte, se suicidam, você acha que o histórico é de pessoas que estavam sem condições financeiras? Muitos vão com carros importados para o carro e salta do lugar, porque a riqueza, eu disse aqui da vez passada que riqueza sem liberalidade é riqueza sem propósito. Riqueza sem liberalidade é riqueza sem propósito. Toda a riqueza terrena, todo homem que se apega à riqueza terrena, ele precisa colocar na sua mente que toda essa riqueza terrena é como a flor de uma erva. Você passa, tem algumas orquídeas que são bonitas, né? Tem algumas orquídeas que têm o seu tempo de florescer. Agora a gente passa na região mais fria, tem uma árvore bonita que começa a dar duas cores de flores na mesma árvore. Como é que é o nome? Manacá. Aí você olha, que coisa linda, tá bonito. Aí daqui a pouco dá-lhe sol, aí começa a murchar aquelas florzinhas, começa a cair. A riqueza terrena, irmãos, na vida de pessoas que se afastam de Deus e que não entendem qual é o propósito da riqueza, é como isso, vai acabar, irmãos. E às vezes tem crente que fica olhando para o outro e desejando a prosperidade do outro, a riqueza do outro, e aí o apóstolo Tiago ele vai dizer: irmão, se você que vive, tá? E como eu disse, em alguns contextos diz, mas glorifique o irmão pobre na sua exaltação, fique tranquilo, irmão. Se você está passando por um momento difícil ou de escassez, há algo de Deus que vai se manifestar de forma espiritual sobre nós. Você pode não ter condições como muitos têm, mas a dignidade do seu caráter eleva o teu nível. A dignidade do teu caráter de ser um servo do Senhor, de viver em uma forma ilibada diante da sociedade, eleva o teu nível. E aqueles que têm suas riquezas, versículo de número 10, aqueles que têm suas riquezas, entendam que em seus abatimentos precisam exaltar o nome do Senhor. Nos momentos que acontecer alguma coisa, ele vai entender que a riqueza não é tudo. Ele vai entender que a riqueza não pode salvá-lo. Ele vai entender que a riqueza não pode levar a sua saúde a uma condição melhor. Mas confie no Senhor. Entregue sua vida ao Senhor, porque a riqueza de um homem, ela certamente é como a flor de uma erva. E aqui ele vai dizer: assim se murchará também o rico em seus caminhos. E é lógico que aqui a referência ao rico em seus caminhos são aqueles que se afastam do verdadeiro entendimento da vida. Coisa boa, irmãos, é quando você vive de uma maneira simples, e quando o que você tem não domina o seu ser e nem o teu ego. Tem pessoas, tem um ditado que diz: quer conhecer alguém, dê para ele poder. Quer conhecer alguém, dê para ele poder. Tinha um filme, tem um desenho muito antigo, aliás, se eu falar que é muito antigo, não é tão antigo assim, porque eu assistia, mas eu acredito que algum de vocês já assistiram. Tem um desenho do Pateta, da Disney, e esse desenho é um desenho que ele está andando na rua, tranquilo, como um cidadão qualquer, e ele sai cumprimentando todo mundo, até que ele entra num carro. Aí quando ele entra num carro,
ele se transforma. Ele se transforma e quando ele entra no carro, ele sai, passa na poça de lama, joga lama em quem está ali, ele passa o sinal vermelho e dentro do carro ele fica bravo, gesticula, e quando ele sai do carro, que ele vai fazer algum trajeto a pé, aí ele fica tranquilo de novo. E ali inclusive há uma mensagem para o nosso psicológico muito interessante, porque um veículo é uma arma, né? Pessoas quando recebem poder, elas mudam completamente. Se Deus, irmão, tem gente que se Deus abençoar ele um pouquinho, se Deus abençoar ele um pouquinho, meu Deus, ele fica grandão, irmão. Fica enjoado, irmão. Vem para o culto, mas fica... Coisa boa é quando o crente chega na igreja, irmão, arrebentado. A mensagem é boa, ele quer abraço de todo mundo, está tão carente, mas se tem gente que se Deus der um pouquinho, ó, narizão lá em cima, olha as pessoas de cima para baixo, anda, irmão, na pontinha do dedo. Glorice o rico no seu abatimento. Glorice o rico no seu abatimento. Por quê? Porque riquezas são coisas que passam. Riquezas são coisas que se esvaem, vão passar. E aqui eu estou caminhando para o encerramento, viu, pastor Valdemir? Estou chegando no versículo 12. E hoje nós saltamos um pouco mais. E ele vai nos ensinar sobre isso aqui. Então, saiba, irmãos, saiba que a vida, eu preciso de sabedoria nisso. Eu estou vivendo, eu não tenho riquezas, não. Eu preciso pensar nas coisas que estão reservadas para mim. Eu sou uma pessoa que estou abastada. Em algumas situações eu preciso, riqueza não é tudo. Eu preciso colocar a minha confiança no Senhor. Riqueza vai passar, vai ficar por aí. Riqueza é como flor de erva, murcha e acaba tudo. E aí ele chega no versículo 12, e aqui eu encerro. No versículo 12 ele diz, ele não vai dizer, né? Ele diz no versículo 12: bem-aventurado o varão que sofre tentação. E nós falamos um pouquinho sobre isso aqui, demos uma pincelada sobre isso aqui. Irmãos, quando a gente passa por uma tentação, a gente não tem que chorar, porque algumas traduções não diz bem-aventurado, algumas traduções diz feliz. A palavra bem-aventurado, ela significa felicidade. Bem-aventurado é feliz. Feliz, olha o que Tiago escreve: feliz o varão que sofre tentação. E se a gente pegar isso aqui, se você nunca sofreu tentação, tu não é feliz. É claro que a gente não vai interpretar desse jeito, mas o que Tiago diz quando ele fala feliz o varão que sofre a tentação? Porque Tiago não está focando na tentação em si. Tiago não está focando na tentação em si, porque o texto não termina aqui, o versículo não termina aqui. Feliz é o varão que sofre tentação, ponto final. Aí a gente poderia falar: não, eu nunca fui feliz porque eu nunca fui tentado, nunca sofri nenhuma tentação. E tem tentação, irmão, que só o sangue de Jesus, hein? Você já viu tentação fraquinha? Não existe tentação fraquinha. Toda tentação é aquilo que mexe com a sua estrutura. Toda tentação é aquilo que mexe com o seu interior. Toda tentação é aquilo que tira você, né? Então, só que o versículo é assim, ó: bem-aventurado o varão que sofre tentação, ponto e vírgula. E aí ele vai trazer a explicação disso. Por quê? Porque quando for provado, receberá. E aqui ele fala sobre qual é o motivo da felicidade. Qual é o motivo da felicidade? Se eu estou passando por algum processo, Tiago automaticamente me ensina: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá. Tiago me ensina: tire os olhos da tentação, tire os olhos da provação e tente enxergar o que virá depois.
depois desse processo. Aí ele está dizendo assim: quanto mais tentação o crente passa, é porque mais bênção está chegando na vida dele. Quanto mais provação o crente passa, é porque tem coroa de vida. E tem uma coisa, irmão, veja bem, ele fala duas coisas importantíssimas. Olha só: feliz é o varão que sofre tentação. Por quê? Porque quando ele passa por essa provação, ou quando ele for provado, primeiro, vai receber coroa da vida. Ou seja, isso aqui não é uma coisa duvidosa. Ele diz assim: quem passa pela tentação, quem passa pelo caráter provatório, é resultado. Qual é o resultado? Vai ter recompensa. Mas qual é o selo que compromete de fato esta veracidade para a minha vida, que isso vai acontecer? Olha o que ele diz aqui: a qual o Senhor tem é promessa de Deus. Agora, não é promessa de Deus para qualquer um. Não, pastor, eu fui tentado, mas eu não recebi. Porque essa promessa não é para qualquer um. Essa promessa é para quem? Coloca o versículo, está ali: a qual o Senhor tem prometido para quem o ama. Ei, se você ama Deus, pode sorrir com essa tentação que está no seu caminho. Por quê, pastor? Porque é promessa. Tem coisa boa chegando para a sua vida. E isso aqui, irmão, é algo que isso aqui é certo, como 2 e 2 são 4. Embora na conta de Deus, se Deus quiser fazer 1 mais 1 dá 10, Deus faz. Mas vamos andar na nossa lógica aqui, porque a lógica de Deus foge da nossa. Isso aqui é certo, certíssimo. Bem, seja feliz pelas tentações, porque isso é algo que vai provar você, e tem recompensa. Vai receber a coroa da vida, que é uma promessa de quem? De quem? De Deus. Se fosse do pastor Daniel, ai, tadinho de você. Se fosse do pastor Valdeni, do pastor Braz, se fosse de qualquer um dos irmãos, ei, sabe o que Deus está dizendo para você? Quem te prometeu foi eu quem prometi para você. Mas Deus, olha a condição que eu estou no trabalho hoje, Deus, eu preciso de um trabalho melhor. Ei, fica calmo, quem te prometeu foi Deus. Vai dando sorriso enquanto as coisas estão difíceis aí. Se você ama a Deus, tem uma promessa que não vai falhar. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer acontecer. Porque foi Ele que prometeu. Foi Ele quem prometeu. É por isso que eu gosto, e eu encerro aqui, de um hino da nossa harpa cristã. E esse hino da harpa cristã, irmãos, eu não posso duvidar dele, porque esse hino da harpa cristã é um hino que ele vai acontecer. Em meio a tantas tribulações que nós estamos vivendo aqui, meu pai gostava muito de cantar esse hino. O coro dele é: irei eu para lindas cidades. Coloque de pé. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor. Olha que coisa linda.
pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Olha a promessa: ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. É promessa. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter, rodeado de grande esplendor. Isso aqui é uma promessa infalível. Infalível, irmão. Pode continuar. Talvez você até chore, mas Deus está dizendo para você: meu filho, dá um sorrisão Colgate aí. Esta tentação está trazendo algo grande para você. Sou eu que estou. Quem prometeu, quem está prometendo sou eu, o Senhor. Então se alegre no Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Pai, obrigado, Deus. Queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Avançamos hoje, Deus, até o versículo de número 12. Senhor, ajuda-nos a cada dia a colocar isto aqui em prática, Senhor Deus. Falando conosco, Pai, nos ajudando, Senhor Deus, trazendo os nossos irmãos para que estejam aqui desfrutando desta graça, desta glória que o Senhor está enviando sobre nós, desta presença. Gratidão ao Senhor. Gratidão, ó Deus, é o que pedimos ao Senhor, para que tenhamos todos os dias em nossos corações, porque Tu és o Deus que cuida das nossas vidas. Ministramos a Tua bênção, Pai, sobre todos nós, em o nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos. Eu quero convidar aqui o nosso pastor Brás para ministrar a bênção apostólica. Dizer aos irmãos que amanhã nós temos oração com as nossas irmãs aqui pela manhã. Encerramos o nosso trabalho, lembrando aqui do nosso momento de oração a partir das 8 horas, à noite tem ensaio das irmãs, e quarta-feira, pastor José Domingos estará pregando a palavra do Senhor Deus aqui para nós. Quem se lembra do pastor José Domingos, irmãos, aqui? Pastor José Domingos, uma bênção de Deus, estará pregando a palavra para nós na nossa quarta-feira, onde estaremos enfatizando sobre a saúde física. Então vem para cá, traga os enfermos. O nosso Deus tem poder, é para trazer com fé, né, pastor Braz? Eu vou levar, mas eu sei que Jesus não quer curar, então não traz não, mas se você tiver fé, pode trazer, que o nosso Deus, se Ele quiser, Ele faz. Glória a Deus. Estende as suas mãos. Meus irmãos, a paz do Senhor, que o grande e eterno amor de Deus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja que ama e aguarda a breve volta do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus.